Olá, senhores, sejam bem-vindos à aula de hoje. Física na Rede no Ar com o professor Marcelo Martins. Bem, nesta aula eu preparei para vocês uns assuntos extremamente importantes dentro de eletrostática, que é a compreensão aí do potencial elétrico, da energia e trabalho, sendo esses tópicos extremamente interligados e que vai nos permitir compreendermos um pouco mais a respeito de fenômenos relacionados às descargas atmosféricas. Então vamos lá, pessoal. O potencial elétrico, gente, ele é uma grandeza inicialmente escalar, que ele vai basicamente aqui expressar a quantidade de trabalho que vai ser necessário para que a gente consiga mover uma carga unitária desde um ponto de referência a um ponto específico. Vale notar que esse ponto específico aí é um ponto que estaria contra a própria orientação do campo elétrico. Então observa que aqui eu tenho uma carga positiva e para que a gente conseguisse então aqui ter êxito na submedida do potencial elétrico, basicamente eu teria que dimensionar a quantidade de energia que eu teria que ter para poder levar essa carga de um ponto de referência até o ponto, por exemplo, aqui que eu coloquei como um ponto onde a carga já está situada. Uma vez que eu mova esta carga dentro deste campo elétrico contra a orientação das linhas de campo, uma vez que a linha de campo nós vimos na aula anterior, que ela sai do positivo e entra no negativo, então ao trazer essa carga desde esse ponto de referência VB até o ponto no qual eu estou colocando aqui, onde está presente um potencial VA, eu teria então expressando para vocês a quantidade de potencial elétrico relacionado a essa carga. Observe que ao trazer a carga de um ponto a outro, essa carga passa a armazenar uma quantidade de energia potencial. Só que essa energia potencial ela tem um nome. Ela é uma energia potencial elétrica. O que eu estou falando aqui, gente, não é diferente, se a gente for tomar como analogia, você erguer uma pedra desde um ponto de referência, que seria o nosso solo aqui, até uma determinada altura. Observa que eu vou estar pegando uma determinada massa, elevando essa massa contra a orientação do campo gravitacional até uma altura H. E ao fazer isso, eu teria que realizar uma quantidade de trabalho para isso. E ao levar a determinada altura, essa pedra, então, ela acabaria armazenando uma energia potencial. Por ela estar no campo gravitacional, ela teria que ser chamada de energia potencial gravitacional. Então, observe que há uma relação muito próxima no que acontece com a pedra e o que vai acontecer com a carga elétrica. Você vai, então, basicamente trazer a carga elétrica de um ponto, bem definido, a outro. E é lá naquele outro ponto no qual a carga vai estar sendo colocada, ela vai passar a armazenar uma determinada quantidade de energia potencial. Agora, imagina que a gente tem uma carga que gere um campo elétrico, eu chamei aqui uma carga fonte, e eu coloquei dois pontos de referência dentro dessa região de campo elétrico, que é o ponto A e o ponto B. Tá? Bem, para esse caso, para eu poder dimensionar o potencial elétrico, vamos tomar como referência o infinito até o ponto A. Então, ao trazer uma carga lá do infinito até o ponto A, eu vou realizar uma quantidade de trabalho maior do que se eu for trazer a carga do infinito e colocar até o ponto B. Então, a gente pode dizer que o potencial no ponto A, ele acaba sendo maior do que o potencial no ponto B. Bem, então já que a gente já tem a noção do que está relacionado ao potencial elétrico, tá? E uma vez que eu traga a carga para o ponto A e o ponto B, ela vai passar a armazenar uma energia potencial no ponto A maior do que a energia potencial que ela teria armazenada aqui ao ser colocado nesse ponto na região de campo gerada por uma carga quente, tá bom? Então, por isso, a gente define o potencial elétrico como sendo a razão da energia potencial por unidade de K,
Observa que ao ter dois pontos distintos dentro da região de campo elétrico, eu tenho então um potencial lá no ponto A, que é maior do que o potencial no ponto B. Como eu tenho dois pontos com diferentes valores de potencial elétrico, isso me permite então estabelecer a relação da diferença de potencial, mais conhecida como DDP, e que a gente vai simbolizar pela letra U. Para poder dimensionar essa DDP, basta pegar o potencial de um menos o potencial do outro. Neste caso, eu estou pegando o maior potencial VA menos o menor potencial VB. Sendo o potencial definido como sendo energia potencial elétrica por unidade de carga, no sistema internacional, a gente vai poder então colocar que a unidade de energia elétrica é Joule e a unidade de carga é Coulomb, sendo essas unidades já conhecidas. A razão entre Joule por Coulomb vai agora originar uma nova unidade para o potencial chamada de Volt, que é simbolizada pela letra V. Eu só peço a vocês um pouquinho de cuidado na hora de poder relacionar qualquer medida de potencial. Suponhamos que tu vai medir o potencial lá, aí você encontrou o potencial 10 volts. Observa que vai ficar V é igual a 10V. Vai ficar um pouquinho estranho, não é, gente? Então, eu peço que vocês coloquem o V que simboliza o potencial um pouquinho diferente do V que vai representar a unidade desse potencial. Por exemplo, eu vou usar esse V aqui, para representar o potencial, e vou usar esse V, tá, sem os tracinhos em cima, para representar a unidade do potencial elétrico. Bem, mas se porventura eu não tiver as cargas nos pontos A e B, ainda teria como calcular o potencial apenas tendo pontos situados no campo elétrico? Tem sim, gente. E a gente passaria então a medir esse potencial como a constante eletrostática do meio, a carga que gera o campo sobre a distância. E através dessa relação, eu não precisaria mais colocar carga em pontos bem definidos dentro da região de campo elétrico para poder obter o valor do potencial. Então, por meio dessa relação, a gente pode afirmar que o potencial ele vai poder ter tanto um valor positivo quanto negativo, dependendo da carga que vai estar originando aquele campo elétrico. Então, para isso, a gente vai poder ter duas representações possíveis aqui para o potencial elétrico. Por exemplo, à medida que a gente tem um aumento da distância, se eu vou medir no ponto A ou se eu vou medir no ponto B, à medida que eu me afasto da carga que gera o campo, a gente vai tendo uma diminuição no potencial elétrico, conforme estabelece a relação, maior sendo R, menor tende a ser o potencial elétrico. Então aqui, maior sendo R, menor tende a ser o valor do potencial. Então a gente pode dizer que esse potencial elétrico, ele cai de forma hiperbólica com a distância. Isso se a carga for positiva. Porque se a carga for negativa, o potencial elétrico ele é negativo. Sendo assim, então, ele já cairia com o valor, ou melhor, já cairia o potencial se aproximando do valor zero, de acordo com a distância, se a carga, neste caso, que gere o campo, for negativa. Bem, agora chegou a hora da gente poder praticar um pouquinho, dentro do que a gente acabou de apresentar para vocês. Deixa eu pegar aqui a nossa cor branca. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada no ponto P, cujo potencial elétrico vale 2 vezes 10 elevado a 4 volts, seja a carga igual a 6 microcoulomb. Então, observa que para essa primeira questão, ele quer que você meça a energia potencial que essa carga vai conseguir armazenar numa região de campo elétrico, uma vez que o potencial elétrico apresentado por ela seria de 2 vezes 10 elevado a 4 volts e a carga colocada nessa região de campo ela é igual a 6 microcoulomb. Lembrando que o micro vale 10 elevado a menos 6.
Então, como a gente definiu há pouco, o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga. Para que eu consiga obter a energia potencial, basta que eu pegue a carga e multiplique com este potencial. Sendo assim, eu posso escrever que essa energia potencial é a carga vezes o potencial elétrico. Logo, substituindo os valores, a carga é 6 microcoulomb, e como a gente colocou, o micro é 10 elevado a menos 6 coulomb, vezes o valor do potencial, que é 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, tomando essa relaçãozinha aqui, ó, 6 vezes 2 daria 12, e 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 4, lembra da propriedade? A gente então conserva a base sobre os expoentes, ficaria menos 6 mais 4, daria menos 2. E como eu tenho uma medida de energia, a unidade de energia seria dada pela letra J, que significa joule, tá bom? Então a energia potencial poderia ser representada por 12 vezes 10 elevado a menos 2, ou então você poderia andar com a vírgula 2 casas. Logo, essa energia potencial seria igual a 0,12 joule. Então, a gente teria aqui a mesma resposta, só que representada, né, em números decimais, tá bom? Deixa eu trocar agora a cor aqui para o vermelho, que a gente vai pegar mais uma aplicação aqui, ó. Vamos supor que temos uma carga, ou melhor, uma partícula carregada com a carga de 4 microcoulomb e que ela seja colocada no ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico vale 60 volts. Se essa partícula se deslocar espontaneamente para outro ponto B, cujo potencial elétrico vale 20 volts, qual será a energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente quando ela estiver no ponto B? Então aqui, gente, existe alguma carga, tá? Alguma carga que está gerando um potencial, como os potenciais são positivos, é como se eu tivesse assim, ó. Observe. Aqui seria o ponto A e bem aqui o ponto B. Por que isso? Porque o ponto A está falando que o potencial lá vale 60 volts. Então ele está mais próximo da carga que gera o campo. E eu teria um outro ponto lá B, no qual o potencial elétrico valeria 20 volts, tá bom? 20 volts. E o que ele diz? Que ao colocar uma carga elétrica aqui, essa carga elétrica ela migra, ela sai espontaneamente do ponto A e vai espontaneamente para o ponto B. Eu não estou pedindo outra coisa a não ser a energia que ela vai ter quando ela estiver no ponto A e a energia quando ela estiver no ponto B. Eu vou pegar como ideia o exercício anterior. Eu já vou pegar essa equação bem aqui pronta, ó, para calcular a energia potencial, que é o que ele está pedindo. Qual será o valor? Qual será o valor da energia potencial dessa carga? Então a gente vai pegar aqui para o A. Para o A, a energia potencial para o A, bastaria pegar a carga e multiplicar pelo potencial VA. Então a energia potencial que essa carga vai ter será igual à carga, como ele nos falou lá na questão, é 4 microcoulomb, e o micro vale 10 elevado a menos 6, vezes o potencial no ponto A, que vale 60. Fazendo essa continha aqui, ó, a energia potencial no ponto A, 4 vezes o 60, nós vamos ter o valor de 240, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Só por uma questão de ajuste, para colocar numa notação científica, né, mais conhecida, eu vou andar com a vírgula 2 casas aqui, ó, à esquerda. Então, significa dizer que vai diminuir a quantidade de casas lá no meu expoente. Então, ficaria 2,4, a vírgula está aqui, ó,
andaria uma, duas casas, ficaria 2,4, e em vez de colocar 10 elevado a menos 6, ficaria 10 elevado a menos 4. Como eu estou medindo energia, a unidade joule. Para o B, eu faria a mesma coisa. Pegaria então a energia potencial do B, que é a carga vezes o potencial de B. Logo, essa energia potencial em B, a carga que a gente está trabalhando é 4 vezes 10 elevado a menos 6. E o potencial em B vale 20. Logo, a energia potencial para o B, 4 vezes o 20 daria 80, vezes o 10 elevado a menos 6. Se a gente quiser fazer como a gente fez no anterior, aí eu andaria só uma casa. Aí ficaria quanto? 8, 10 elevado a menos 5 joule. Então aqui está a resposta para a nossa segunda questão. Então basicamente são duas questões de aplicação direta da relação do potencial como sendo a razão da energia potencial por unidade de carga. Tá bom, gente? Bem, para isso agora a gente vai definir uma maneira de poder também quantificar a energia potencial elétrica, tá bom? Olha, quando a gente trouxe a carga até o ponto A e até o ponto B, a gente então percebeu que o potencial elétrico, ele era medido como sendo a razão da energia potencial por unidade de carga. E como a gente viu também que o potencial ele varia com a distância, isso me permite então dizer que também teríamos como poder medir o potencial elétrico, ou melhor, a energia potencial elétrica, quando estiver tanto no ponto A quanto no ponto B. Então a gente consegue quantificar essa energia potencial como sendo, olha, muito parecida com a equação do potencial. Eu vou colocar a equação do potencial elétrico bem aqui do lado. Ó. Ficaria KQ sobre R. Tá vendo aqui, ó? Onde R é a distância. O que muda para a energia potencial? É que tem um Qzinho agora aqui, ó. Para que eu meça a energia potencial, eu tenho que ter aqui o produto das cargas. Aqui eu não tinha, eu tinha só uma carga, tá bom? Então, a energia potencial é a constante eletrostática do meio, carga que gera o campo, vezes a carga de prova, que é colocada lá no interior do campo, pela distância onde está sendo, né, mensurada o valor da energia, tá bom? Então, essa é a definição da energia potencial elétrica. Graficamente, a gente vai perceber que a combinação dos sinais da carga-fonte e da carga de prova vão acabar gerando uma energia potencial positiva ou negativa, dependendo da combinação dessas cargas. Por exemplo, se as cargas de prova e a fonte tiverem o mesmo sinal, então sempre a energia potencial ela será positiva. Então, conforme a gente vai alterando a distância da carga ponto A, ponto B, ponto C, assim sucessivamente, nós vamos ter aqui o quê? Uma diminuição da energia potencial com a distância. Onde essa energia potencial, bem aqui que a gente está colocando como U, ó, eu vou chamar de EP, energia potencial, pronto. Onde essa energia potencial, quando a distância tende a zero, ela tende ao infinito. E quando a distância tende ao infinito, a energia potencial ela vai tender a zero. O mesmo comportamento vale se elas tiverem sinais opostos. Quando a carga de prova e a carga que gera o campo tiverem sinais opostos, o gráfico ele só muda de positivo para valores negativos. E a mesma análise pode ser feita. Quando a distância tende a zero, ou seja, quando eu me aproximo do zero, essa energia potencial ela tende a menos infinito. E quando a distância já tende ao infinito, a energia potencial ela tende a um valor muito pequeno, ou seja, muito pequeno e próximo de zero, tá bom? Ó, mas observa que eu tenho duas energias potenciais aqui, ó. Se a carga, por exemplo, ela fluir do ponto A para o ponto B, é porque para ela poder fazer isso, alguma força vai agir sobre essa carga. Então aqui nós teríamos a repulsão elétrica sobre ela.
E como eu tenho uma repulsão elétrica trazendo a carga do ponto A até o ponto B, eu posso então admitir que essa carga ela está realizando trabalho, gente. E o trabalho realizado por essa carga, ele pode muito facilmente ser calculado como a diferença da energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Então, se eu pegar a energia potencial no ponto A pela energia potencial no ponto B, eu consigo mensurar o trabalho realizado só para que a carga desloque-se do ponto A até o ponto B, tá bom? Uma outra maneira de poder mensurar a quantidade de trabalho realizado é você basicamente aqui pegar o potencial, ou melhor, a carga elétrica situada no ponto A e multiplicar pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, tá bom? Então, se eu pegar a carga e multiplicar o seu valor pela DDP, que é a diferença de potencial entre A e B, eu consigo também mensurar o trabalho. E também não podemos nos esquecer que continua sendo válido o teorema da energia cinética, tá bom? Onde lá no primeiro ano ou em Física 1, basicamente, você estuda que o teorema da energia cinética, ele diz que o trabalho realizado por uma determinada partícula pode ser dada como sendo a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, essa relação sempre pode ser aplicada, tá bom? Então, chegou mais uma vez aqui a hora da gente poder aplicar o que a gente acabou de ver. Suponhamos que uma carga elétrica seja deixada no ponto A de um campo elétrico uniforme, gente, ó. Depois de percorrer uma certa distância, a carga passa pelo ponto B com uma velocidade de 20 metros por segundo. Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de A para B. Aí ele me dá o valor da massa, que é de 0,4 gramas para essa carga. Então, digamos que aqui eu tenho uma região de campo elétrico uniforme, tá bom? Uma região de campo elétrico uniforme, onde a carga que foi colocada bem aqui, ó, se ela vai estar se movendo na direção do campo, acredito que ela seja positiva, tá bom? E quando ela sair do ponto A e passar, ele está dizendo que ela vai passar no ponto B, e ao passar no ponto B, ela vai apresentar uma velocidade que, de acordo com a informação no texto, vale 20 metros por segundo. A massa dessa carga é 0,4 gramas. Transformando esse valor para quilograma, bastaria a gente multiplicar por 10 a menos 3. Então ficaria 0,4, 10 elevado a menos 3 quilograma. Lembrando que 1 quilograma é 1000 gramas, né? Isso aí, ó. Só para a gente poder relembrar aqui, ó. Quilograma para grama. Se eu vou de quilograma para grama, eu multiplico por 10 a terceira, que é 1000. Se eu vou de grama para quilograma, aí eu posso multiplicar por 10 elevado a menos 3. Que é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, observa que ele disse que essa carga ela é deixada em um ponto A. A palavra deixada é o mesmo que abandonada. Então, sendo abandonada, isso indica que a velocidade no ponto A é igual a zero. Quero fazer uma ressalva bem aqui, só uma correção, porque eu estou usando o V grande para representar o potencial, não a velocidade, não é isso? Então eu vou apagar, acabei apagando tudo aqui, mas eu posso refazer a figura, tá bom? De tal maneira que eu teria aqui, ó, velocidade Vzinho, pronto, no ponto A da cargazinha é zero, porque ele falou que ela é deixada no ponto A. E ao ser deixada, velocidade em A zero. Depois dessa carga, após percorrer certa distância, ela vai estar passando no ponto B, ó. E ao passar no ponto B, pela informação do texto,
ela apresenta uma velocidade de 20 metros por segundo. Ó, como ele falou que a massa dessa carga vale 0,4 grama, e como eu mostrei anterior, basta pegar 0,4, multiplicar por 10 elevado a menos 3, e a gente já transformou esse valor para quilograma, tá bom? Bem, com isso, para a gente poder calcular o trabalho realizado, observe que a única informação que eu tenho são os valores de velocidade da massa. Então a gente aplica aquela relação que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, onde o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Logo eu teria a energia cinética final, que é no ponto B, menos a energia cinética inicial, que é a energia cinética no ponto A. Gente, se ele não tem velocidade no ponto A, ele não tem energia cinética. E aqui relembrando que a energia cinética é a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então isso aqui é um lembrete, tá? Lá do nosso primeiro ano. Então, sendo o trabalho igual à energia cinética no ponto B, vai ficar então a massa, velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2. A massa vale 0,4, 10 elevado a menos 3, vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Gente, 20 ao quadrado é 400. E 400 dividido por 2 vai ficar valendo 200. E se você pegar 200 e multiplicar por 0,4, é o mesmo que multiplicar 20 vezes o 4. E o valor que a gente vai obter seria 80. E sobrou então 80, 10 elevado a menos 3. Poderia ficar assim, tá? Mas a forma mais correta, colocando em notação científica, seria da gente andar a vírgula uma casa à esquerda, tá bom? Então, sendo assim, vai diminuir uma unidade na potência, né, do 10. Logo, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 2 joule, tá bom? Então, eu prefiro deixar dessa maneira o cálculo do trabalho para mover essa carga do ponto A até o ponto B. Então, mais uma questão que a gente acabou, né, de resolver em cima do potencial elétrico. Eu tenho mais uma questão aqui, ó, bem interessante, por isso que eu coloquei, que diz assim, ó, uma partícula com carga, já está me dando o valor da carga, ó, o valor da carga, 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Se desloca do ponto A ao ponto B, que se localiza numa região em que existe um campo elétrico. Não sei como é que é, aí diz que tem campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força realiza um trabalho. Olha o trabalho que ele vai realizar. Esse aqui seria o trabalho para poder a carga sair de A e B, que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 joule. Sobre a partícula, aí ele pede a diferença de potencial entre os pontos considerados vale em volt um valor de quanto? Então vamos lá, gente. Para que a gente calcule então a DDP, que é o que ele quer que a gente faça, calcule a diferença de potencial. Uma vez que ele já me deu a carga e já sei o valor do trabalho, a gente aplica uma das relações do trabalho, onde o trabalho de A até B seria a carga multiplicado pela diferença de potencial. Muito direto, né, gente? Ó, o trabalho já foi dado, 4, 10 elevado a menos 3. A carga também foi informada, vale 2, 10 elevado a menos 7. E o que eu quero saber é a diferença de potencial entre A e B. Então, posso passar dividindo, né? Tendo, então, essa DDP, VA, VB, como sendo quanto lá? 4, 10 elevado a menos 3, sobre 2, 10 elevado a menos 7. Fazendo, então, essa divisão, VA
VB, não necessariamente precisaria colocar o parênteses, tá? Ficaria 4 dividido por 2 daria 2. Observa que o 10 elevado a menos 7 está embaixo, se ele passar para cima ele troca, senão o expoente. Ficando assim, ó, 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a 7. Logo, ficaria VB é igual a 2, 10 elevado a menos 3 com 10 elevado a 7, conserva a base, somos expoentes. Menos 3 mais 7 daria igual a 4. Logo, o valor aqui, ó, estabelecido seria de 2 vezes 10 elevado a 4 volt. Lembrando que a unidade da DDP ou do potencial elétrico é dada pela letra V. Por isso que foi destacado lá na própria questão, tá bom? Então, questão número 4, resolvida. Bem, aí a gente chega agora numa parte extremamente interessante, que é a gente imaginar que a gente tem agora inúmeras cargas colocadas numa determinada região. Aí eu coloquei a carga 1, coloquei uma carga 2 e aqui uma carga 3. E lá no ponto A, eu quero medir o potencial elétrico devido à carga 1, 2 e 3. Como terá a contribuição de várias cargas, o potencial elétrico criado lá no ponto A da figura, que é onde vai ser colocado posteriormente uma carga Q0, pode ser mensurado como sendo a somatória de cada um dos potenciais, gente. Então, tu vai dizer que lá naquele ponto A, tu vai obter o potencial elétrico devido à carga 1, mais o potencial elétrico devido à carga 2, mais o potencial elétrico devido à carga 3. E se houverem mais cargas, você deve também atribuir os potenciais elétricos referentes às outras cargas. De forma análoga, eu também posso medir a energia que essa carga Q0 vai conseguir armazenar quando ela estiver no ponto A, devido à presença das cargas fontes, Q1, Q2, Q3 aqui, ó. Para poder medir a energia armazenada por essa carga lá no ponto A, tu vai poder tomar como nota a somatória das energias potenciais das relações entre a carga 1, Q0, carga 2, Q0, carga 3, Q0, tá bom? Que vai te dar a energia potencial 1, mais uma energia potencial 2, mais uma energia potencial 3, e quantas outras cargas estiverem presentes, tá, gente? Ó, uma coisa também muito importante a gente definir aqui é quando nós estivermos diante de um campo elétrico uniforme. Eu também consigo calcular o trabalho de uma forma muito mais simples quando a gente tem um campo elétrico uniforme, tá? O campo elétrico uniforme, ele vai permitir que como o campo elétrico ele é constante, a força que vai agir sobre a carga também é constante. E observa que eu estou deslocando a carga de um ponto A até o ponto B. E o trabalho realizado é igual a carga vezes o campo vezes a distância. Observa que essa distância é a distância do ponto A até o ponto B. Então quer dizer que se essa carga vier fazendo curvas aqui no campo elétrico, tanto efetuando uma trajetória aqui como a outra, ou vindo na linha reta, tanto faz a trajetória, isso vai mudar o trabalho realizado por essa carga? Não, porque pelo que a gente pode notar, esse trabalho, ele só depende da distância, basicamente, dos dois pontos, ou seja, ele vai depender do ponto de partida e do ponto de chegada. Daí a gente conclui que a força elétrica, que é a força que vai agir sobre a carga, ela é uma força conservativa, porque apenas as forças conservativas, tá, permitem que o seu trabalho independa da sua trajetória. Então, o trabalho realizado para que a carga vá do ponto A até o ponto B, de uma placa a outra, é igual à carga que está sendo transportada, vezes a intensidade do campo elétrico, que é constante, vezes a distância entre esses dois pontos dispostos nesta região de campo. Uma outra maneira que também pode ser aplicada é o que a gente já sabe, ou seja, o trabalho de A até B
Se a gente souber o potencial da primeira placa e o potencial da segunda placa, a gente poderia pegar então a carga e multiplicar por essa diferença de potencial. Ó, observa que eu tenho a mesma relação aqui para o cálculo do trabalho. Então, ao igualar essas duas equações, eu posso simplificar as duas cargas e encontrar uma relação muito importante, ó, onde a DDP ela é igual ao próprio campo elétrico vezes a distância, como está sendo mostrado aqui. Ó. O que eu fiz? Eu igualei os dois trabalhos. Aí vai simplificar as duas cargas. O VA menos o VB é a DDP, que a gente chamou de U, tá? Que vai ser igual a E vezes o D, ou seja, o campo elétrico vezes a distância. Sabe por que eu estou fazendo isso aí, cara? Porque quando a gente for olhar agora, o campo elétrico, ele também pode ser medido assim, ó. O campo elétrico, ele pode ser dado como sendo a DDP dividido pela distância. E olha a nova unidade do campo elétrico. A gente viu que a unidade para o campo elétrico no sistema internacional era dado como sendo Newton por Coulomb. Lá em aulas anteriores a gente viu isso, tá? Agora, ele também pode ser dado como sendo a unidade de DDP é o volt e a unidade de distância é o metro. Ou seja, volt por metro acaba sendo idêntico a Newton por Coulomb. Então, se você observar uma situação onde existe um campo ou existe uma unidade sendo representada em volts por metro, ele estaria se referindo, ou ele vai estar se referindo, melhor dizendo, ao campo elétrico naquela região. Tá bom? Bem, então aqui nós temos duas situações para poder brincar. Vamos pegar a questão número 5, primeiramente aqui, ó. Considere a configuração de cargas mostradas abaixo, na qual a carga 1 vale 1 microcoulomb, a carga B, menos 3 microcoulomb, e a carga C, 6 microcoulomb. Determine, letra A, o potencial elétrico resultante na origem, ou seja, bem aqui, ó. Então, a carga A vai gerar um potencial na origem, a B também, a C também. Todos eles têm a mesma distância. Então, eu vou calcular o potencial resultante, letra A. Para calcular o potencial resultante, eu vou precisar calcular o potencial do A, mais o potencial gerado pelo B, mais o potencial elétrico gerado pelo C. Então, eu vou fazer cada uma de forma individual. O potencial, primeiramente, do A é a constante eletrostática do meio, carga do A, dividido pela distância, vou chamar aqui de RA. Ó, vou considerar que o meio sendo vácuo para ficar mais fácil. Logo, a constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga que está sendo situada, como ele falou lá na questão, vale 1 microcoulomb, e o micro, então aqui ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que vale 3. Logo, o potencial no ponto A é igual, posso simplificar 9 por 3, vai me dar 3, e aqui eu tenho bases iguais, conservo a base sendo expoentes. Então, o resultado daria 3, 10 elevado à terceira volts. Tá vendo aqui, ó? Então, esse seria o potencial do A. Para calcular o potencial elétrico do B, vou fazer logo aqui embaixo, usando a mesma equação, ó. Então, ficaria a constante eletrostática, que é 9, 10 elevado a 9, carga só que agora do B, lá na questão, menos 3 microcoulomb, então ficaria menos 3, 10 elevado a menos 6, dividido por 3. Esse 3 pode ir embora com esse 3 de baixo, logo o potencial do B ficaria obviamente negativo, porque o menos viria para frente, e daria 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 6, logo o valor final seria 9, 10 elevado à terceira volt. Então aqui eu teria o valor do potencial do B. E por fim, para calcular o potencial do C,
a mesma equação. Então, repetindo, a constante eletrostática do meio, 9, 10 elevado a 9. Carga agora do C, como foi dado na questão, é positivo, ó, 6 microcoulomb, então é 6, 10 elevado a menos 6, dividido por 3, que é a distância. Posso simplificar aqui, ó, 6 por 3 vai ficar valendo de 2, e 9 vezes o 2, daria quanto? 18. 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 6, daria 10 elevado a terceira volt. Positivo, confere? Logo, o potencial elétrico resultante, eu vou colocar direto bem aqui, ó. Ah, dá para colocar aqui embaixo. Potencial elétrico resultante, ele será igual, olha só, ele vai ser igual, observe, ao potencial do A, que é 3, mais o potencial do B, que é menos 9, mais o potencial do C, que é 18. Se tu pegar 18 menos 9, só aqui já vai dar menos 9, vai dar 9 positivo. Com 3 daria 12, desculpa. Então aqui eu terei 12, 10 elevado à terceira volt. Então esse aqui seria a resposta para o item A. Mas, Marcelo, ainda faltaria calcular o item B. Então, a gente vai para o item B. Vou colocar de preto bem aqui, ó. A letra B pede a energia potencial elétrica adquirida pela carga de menos 1 microcoulomb ao ser colocado na origem. Então, observa que aqui na origem eu vou colocar uma cargazinha, Qzinho. Gente, não precisaria eu calcular a energia potencial elétrica de cada um. Porque se eu já sei o potencial elétrico resultante, eu posso calcular a energia potencial resultante naquele ponto A como sendo a carga vezes o potencial elétrico resultante. Direto. Onde a carga, ele já falou, é menos 1, 10 elevado a menos 6. E o potencial resultante foi o que a gente acabou de calcular. 12, 10 elevado à terceira. Logo, a energia potencial elétrica resultante lá na origem, bastaria multiplicar aqui por menos 1, ó, ficaria menos 12, aí daria 10 a menos 6 com 10 elevado à terceira, isso aqui ficaria 10 elevado a menos 3. Como é energia, isso aqui seria dado em joule. Tá bom, gente? Mais uma questão, então, que a gente já põe na conta aí, ó. Vamos lá para o número 6, verificar como é que ficaria a resolução e o ataque para esse problema. Considere a carga putiforme. Olha só a nossa carga putiforme. Deixa eu trocar aqui para o vermelho de novo. A carga que eu vou colocar é de 8 microcoulomb lá na origem aqui, tá vendo? Ele está dizendo que é o vácuo, então a gente já pode admitir que a constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do sistema internacional, tá bom? E os pontos A e B destacados, adotando referencial no infinito, determine letra A o potencial elétrico no ponto A e o potencial elétrico no ponto B. Então essa carga de 8 microcoulomb vai gerar um potencial no ponto A e vai gerar um potencial elétrico no ponto B. Para calcular o potencial no ponto A, eu tenho que ter a constante eletrostática, carga do ponto A, dividido pela distância que está sendo situado no nosso ponto A. Tudo isso a gente sabe, né? 9 vezes 10 elevado a 9 é a constante. A carga que gera o campo é de 8 microcoulomb, então é 8. Como é microcoulomb, é 10 elevado a menos 6. E a distância aqui é 3, ó. Logo, o potencial, deixa eu colocar aqui na ordem ainda, ficaria assim muito mais fácil da gente ganhar espaço. Tá bom? Então, nós temos 9, posso simplificar com esse 3, ficaria 3 vezes o 8, daria 24. 10 elevado a 9 com 10 elevado a 6, daria 10 elevado à terceira, como é
potencial volt. A mesma coisa faria para o B. Constante eletrostática, carga que gera o campo, tá? Aqui não seria a carga do A, e sim seria a carga que está gerando o campo, e a gente conseguiria então determinar o potencial pontualmente, que é o que a gente está fazendo aqui, carga, só que eu colocaria a distância B. Então, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, carga aqui, está gerando esse campo, 8 microcoulombs, então ficaria 8, 10 elevado a menos 6, e a distância 4 metros. Agora eu simplificaria aqui, ó, o 8 com 4, aí valeria de 2 aqui, ficaria 9 vezes 2, 18. Logo, o potencial elétrico seria 18. Observa que a base é a mesma que ficou lá em cima e tem a mesma conta. Então, o resultado 10 elevado a terceira volt. E lá em cima nós encontramos 24. Beleza? Então, letra A resolvida. Potencial no ponto A, potencial no ponto B. A letra B diz assim: determine o trabalho realizado por uma força elétrica sobre uma carga de prova Q, 2 microcoulombs, ao se deslocar do A ao B. Então aqui eu vou colocar uma carga Qzinho de prova, e essa carga ela vai se mover até o ponto B. Independente da trajetória, a gente viu que isso é possível determinar. A gente poderia então calcular o trabalho de A até B como sendo a carga que multiplica a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, eu teria que o trabalho seria a carga, que é 2 microcoulombs, então é 2, 10 a menos 6, e a DDP ficaria 24 menos 18, gente, ó. 24 menos 18, a gente vai encontrar um valor 6. Eu vou pegar o potencial do A menos do B, então, como tem a mesma base, ó, 24 menos 18 daria 6. E aí eu só conservaria a base, que é 10 elevado à terceira. Com isso, nós teríamos um resultado final, onde o trabalho seria 2 vezes o 6, 12. 10 a menos 6 com 10 elevado à terceira, isso aqui daria 10 elevado a menos 3. E a unidade do trabalho seria igual ao joule, tá bom? Então, exercício de número 6, mais um exercício que a gente conseguiu resolver, tá bom, gente? E aqui, chegando muito próximo do final deste assunto, é muito importante a gente compreender a própria distribuição dos potenciais elétricos, tá? E também da energia potencial, bem como o trabalho realizado pelas cargas quando eu tiver uma região de campo elétrico uniforme. Isso é muito importante, gente. Ó, acompanhe aqui o primeiro caso. Eu tenho uma carga positiva que se move no campo elétrico, no mesmo sentido da figura 1. Ó. Observa que, neste caso, ela está indo do ponto A para o ponto B. Quando ela vai do ponto A para o ponto B, ela está sendo favorecida pelo próprio campo elétrico. Então, a força elétrica e o deslocamento estariam atuando na mesma direção e no mesmo sentido. Logo, a gente poderia afirmar que essa carga ela realizaria um trabalho positivo. Então, o trabalho realizado aqui, ele poderia ser chamado de um trabalho motor, onde a força favorece o deslocamento, tá bom, gente? Então, observa que neste caso, né, nós teríamos aí um deslocamento coincidente com a própria força, então a força favorece o deslocamento, de tal maneira que nós teríamos uma diminuição em seu potencial elétrico, tá bom? Ó, observa que tanto o potencial quanto a energia potencial tende a diminuir quando ele sai do ponto A e vem ao ponto B, tá bom? Então, ponto A ao ponto B igual a figura que nós mostramos no início dessa aula. Bem, caso ele tenha sentido oposto, observe que o deslocamento dessa carga vai de A para B, mas a força está contrária ao deslocamento. Então, o trabalho realizado nesta situação, ele seria negativo,
Quando o trabalho é negativo, nós apelidamos de trabalho resistente, tá bom? Porém, ele vai se deslocando, tendo um aumento na energia potencial e no potencial elétrico dele ao chegar no ponto B. Digamos que agora eu troque a carga, colocando, neste caso, uma carga negativa se movendo no campo elétrico. Então, só para a gente poder retomar aqui, gente, ó, nesse caso, a energia potencial ela tende a diminuir e, neste caso, a energia potencial tende a aumentar, bem como o seu potencial elétrico. O que aconteceria com a energia potencial e o trabalho nas situações 1 e na situação B? Ou seja, quando ele estiver no mesmo sentido da força elétrica, estivesse deslocando aqui, ó, no sentido da força elétrica e no sentido oposto a essa, né? Como é que ficaria então aqui, ou melhor, da orientação do campo, gente, tá bom? Observa que neste caso, quando a carga se move de A para o B no mesmo sentido da orientação do campo, o deslocamento dele está para baixo, mas a força elétrica está para cima, porque tem atração elétrica com a placa positiva. Então ele vai realizar um trabalho negativo. Esse trabalho negativo, ele acaba sendo também um trabalho resistente, de tal maneira que, mais uma vez, se a gente for olhar aqui, ó, ele está vindo, né, do ponto A para o ponto B. Isso aqui seria como se fosse o deslocamento da carga. E a carga, ao se aproximar dessa placa negativa, eu estaria forçando ela aqui, ó, logo eu terei um aumento da energia potencial dela. Se a carga for negativa e eu estiver tendendo a aproximá-la da placa negativa, ela tende a aumentar a sua energia potencial elétrica, lembrando que ela está diretamente associada com uma energia de armazenamento, o que não acontece quando a carga negativa se move no sentido contrário ao campo elétrico. Observa que a força elétrica e o deslocamento, tá, estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, neste caso, o trabalho é positivo. O trabalho sendo positivo, ele é chamado de trabalho motor, e neste caso a energia potencial elétrica ela tenderia a diminuir conforme a carga negativa se aproxime da placa positiva, tá bom? Bem, e para encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai destacar aqui, ó, as chamadas superfícies equipotenciais. Primeiro, recebe esse nome porque são superfícies que apresentam o mesmo potencial elétrico, tá? Então, toda superfície que apresenta o mesmo potencial elétrico, ela é chamada de superfície equipotencial. Então, dado uma orientação de um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais disponibilizadas na região de campo elétrico uniforme acabam formando aqui um ângulo de 90 graus, ó, com as linhas de campo. Então, digamos que ao colocar um ponto A e um ponto B, comparando o potencial elétrico do ponto A com o ponto B, não haverá nenhuma diferença, tá bom? Tanto o potencial em A quanto o potencial em B, eles terão o mesmo valor. Assim como se eu tiver um ponto C e um ponto D, próximo ou não, mas dentro da mesma superfície equipotencial, o potencial ele será exatamente o mesmo. Essa superfície equipotencial, ela foi desenhada aqui em amarelo, tá? Cada uma das superfícies equipotenciais foram desenhadas aqui em amarelo numa região estabelecida por um dipolo elétrico ou aqui estabelecida numa região que apresenta uma carga pontiforme, tá bom? Então, cada superfície dessa apresenta o mesmo valor. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um ponto A lá interno e vou pegar um ponto B bem aqui, vou pegar um ponto C aqui, vou pegar um ponto D aqui e comparar os valores. Então, comparando como o ponto A está numa superfície mais interna, ele tende a ser maior do que
o potencial elétrico em B. Então, o potencial elétrico em A é maior do que o potencial elétrico no ponto B, mas o potencial elétrico em B, é igual em C, eu vou chamar D bem aqui, ó, é igual ao potencial elétrico em C, e que ambos são maiores que os potenciais elétricos dispostos lá no ponto D. O que também é importante a gente poder, né, representar? Aqui eu coloquei algumas características, tá, para as superfícies equipotenciais. Primeiro, o trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém numa superfície equipotencial é nulo. Olha aqui, ó. Se eu tenho uma carga que se desloca ao longo da superfície equipotencial 4, como foi colocado aqui, ó, ela não vai realizar trabalho, porque para que realize trabalho tem que ter diferença de potencial. Se os potenciais elétricos são os mesmos, não realizará trabalho. O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que começa e termina na mesma superfície equipotencial também é nulo, ó. Exemplo, ele saiu do 2, foi lá, olha aqui, ó, do 2, que está no potencial 3, foi lá no potencial 4, mas voltou para o 3. Então, eu tenho potencial final, é o 3, que é igual ao potencial final, que também é 3. Então, não há diferença de potencial. Logo, o trabalho realizado pela partícula em 2 será igual a 0. Tá bom? O trabalho realizado ao longo de trajetória que começa e termina na mesma superfície equipotenciais são iguais. Aí eu tenho um exemplo para poder mostrar para vocês bem aqui, ó. Observa que ele vai do 3, aqui em 3, ó, ele vai do potencial 1 para o potencial 2. Então ele vai realizar um trabalho 3, tá vendo aqui, ó, trabalho 3. O 4, ele sai do 1, mas ele vai lá no potencial 3 e volta para o 2. Mas o que interessa? O início e o fim. Isso significa dizer que o trabalho realizado tanto em 3 acaba sendo igual ao trabalho realizado pela carga, caso ela faça o trajeto em 4. Tá bom? Então a gente, com isso, encerra mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar nossa aula de hoje. Peço também que curtam a nossa fanpage e até a nossa próxima aula, pessoal. Até mais!